Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Capítulo 11. O pecado de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não se dedicou em segui-lo, como havia feito Davi, seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camus, abominação dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Maloque, abominação dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Por isso o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas o tirarei da mão do teu filho. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Momento. Deus levanta adversários contra Salomão. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita, que era da família real de Edom. Porque quando Davi atacou Edom, Joabe, o comandante do exército, foi para lá enterrar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todo homem de Edom. Hadad, que era ainda menino, fugiu para o Egito, e com alguns edomitas, servos de seu pai. Eles saíram de Midian e foram a Parã, de onde reuniram alguns homens e chegaram ao Egito, ao faraó, rei do Egito, o qual deu moradia a Hadad, proveu-lhe a subsistência e lhes deu terras. O faraó agradou-se tanto de Hadad, que ele deu em casamento a irmã de sua mulher, irmã da rainha Táfnis. E a irmã Táfnis gerou para ele seu filho Genubate, a quem Táfnis criou no palácio do faraó, onde Genubate vivia entre os filhos do rei. Quando Hadad ouviu no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia morrido, disse ao faraó: deixa-me voltar à minha terra. Mas o faraó perguntou-lhe: que tal? Que te falta em minha companhia, para que queiras voltar para a tua terra? Ele respondeu: não falta nada, porém peço que me deixes ir. Deus levantou ainda outro adversário contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadad-Zé, rei de Zobá. Quando Davi matou os moradores de
Zobá, Razon reuniu consigo alguns homens e tornou-se capitão de uma tropa. Eles foram para Damasco e ali o constituíram rei. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além do mal que Hadad fez. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei, sua mãe, chamava-se Zerua e era viúva. Ele rebelou-se contra o rei, porque Salomão havia edificado Milo e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente e capaz. Quando Salomão viu que esse jovem era bom trabalhador, encarregou de todo o trabalho forçado dos descendentes de José. Naquele tempo, Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Ele vestia uma capa nova e os dois estavam sós no campo. Aías pegou a capa nova que vestia e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me abandonaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, a Camus, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas. E não andaram pelos meus caminhos, nem fizeram o que é reto diante de mim, nem guardaram os meus estatutos e os meus preceitos, como fez seu pai Davi. Porém não tirarei da sua mão o reino todo. Eu deixarei governar durante toda a sua vida, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as 10 tribos. Porém darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi, para lhe colocar o meu nome. Então eu te tomarei e te farei reinar sobre todo o que teu coração desejar, sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo e estabelecerei para ti uma dinastia permanente e te darei Israel, como fiz com Davi. Por isso afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde ficou até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, e tudo o que ele fez, a sua sabedoria, por acaso não está tudo escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo Israel, foi 40 anos. E Salomão descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 12. A divisão do reino. Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se ajuntara ali para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nebate, ainda estava no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. E quando ouviu isso, voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão: teu pai aumentou o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide embora, e depois de 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. O rei Roboão
buscou o conselho dos anciãos que haviam servido seu pai, Salomão, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: que conselho dareis para que eu responda a este povo? E eles disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e lhe responderes boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Perguntou-lhes: que conselho dareis para que respondamos a esse povo que me diz: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe responderam: este povo te disse: teu pai fez pesado o nosso jugo. Tu, porém, torna-o leve para nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se meu pai vos impôs jugo pesado, eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Misericórdia. 3 dias depois, Jeroboão veio com todo o povo a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu ao povo asperamente e, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos jovens: meu pai aumentou o vosso jugo, mas eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo, porque essa mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhe dar ouvidos, respondeu-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida de tua casa, ó Davi. Então cada homem de Israel foi para a sua casa. Mas Roboão reinou sobre os israelitas que habitavam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados. E todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão havia voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e ele os proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Ao chegar a Jerusalém, Roboão convocou 180 mil guerreiros da elite de toda a tribo de Judá e de Benjamim para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a tribo de Judá e de Benjamim, e ao restante do povo. Assim diz o Senhor: não atacareis vossos irmãos israelitas, volte cada um para a sua casa, porque fui eu que fiz isso. E obedecendo a palavra do Senhor, eles voltaram conforme o Senhor ordenara. Glória a Deus, aleluia. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão construiu Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, construiu Peniel. Jeroboão pensou consigo mesmo: agora o reino voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir para sacrificar no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Então eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: ó Israel,
chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Ele também construiu santuários nos altares das colinas e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi. Jeroboão estabeleceu uma festa no dia 15 do 8º mês, como a festa que celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que construíra. E, no dia 15 do 8º mês, sacrificou no altar que construíra em Betel. Assim estabeleceu uma festa para os israelitas, na data que escolheu a seu bel prazer, e sacrificou no altar, queimando incenso. Profecia contra o altar. Agora é o capítulo 13 do livro de 1 Reis. Um momento. Profecia contra o altar. Por ordem do Senhor, veio um homem de Deus de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimaram incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia, ele deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se partirá e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Glórias a Deus, aleluias. Então o altar se partiu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, Então o altar se partiu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: intercede ao Senhor teu Deus por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para uma refeição, eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Então ele foi por um outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. O profeta é morto por um leão. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel. E contaram também o que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhes por onde ele foi, pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse a seus filhos: selai o jumento para mim. Eles selaram o jumento e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que veio ajudar? Ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão,
nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Mas o outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Misericórdia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o havia feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus, que viera de Judá. Assim diz o Senhor: por que foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu? Mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te havia falado. Não comas pão, nem bebas água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele. Vamos lá. Ele se foi, mas um leão o atacou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho e o jumento estava parado ao lado dele. E também o leão estava ao lado do cadáver. Alguns homens passaram por ali e viram o cadáver estendido no caminho e o leão ao lado dele. Então foram contar isso na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o havia feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Misericórdia, meu Deus. E disse a seus filhos: selai o jumento. Eles selaram. Chegando lá, encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou consigo. E o velho profeta veio à cidade para chorar por ele e o sepultar. Ele o enterrou no seu próprio sepulcro e choraram por ele, dizendo: irmão meu. Depois de sepultá-lo, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro onde está o homem de Deus. Colocai os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todos os santuários dos altos que estão nas cidades de Samaria. Jeroboão não deixou o seu mau caminho, nem mesmo depois dessas coisas, mas voltou a estabelecer dentre todo o povo sacerdotes para os altares das colinas, e consagrava qualquer que quisesse ser sacerdote dos altares das colinas. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que resultou na sua destruição e extinção da face da terra. Glória a Deus, aleluia. Assim encerramos a leitura dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Senhor, nós clamamos pelo fim dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Que possamos viver, apesar de todas as diferenças políticas entre esses países, em paz. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.